Saudação fraternal a todos. E que a bondade do nosso Mestre Jesus possa se refletir em nossas ações diárias hoje e sempre. Vamos, a partir deste vídeo, iniciar uma exploração disto aqui, das revistas espíritas que Allan Kardec, por 11 anos, mês a mês, colocou nas ruas de Paris e de Paris para o mundo. Durante 11 anos, a revista espírita, que era conhecida como Jornal de Estudos Psicológicos, apresentou ao mundo uma quantidade gigantesca de informações, de todos os tipos. Portanto, nos cabe aqui agora explorar todo esse material. Porque é muita coisa. 11 anos de Jornal Espírita, ou melhor, Jornal de Estudos Psicológicos, Revista Espírita. Foi do ano de 1856 a 1869. E não podemos abrir mão de aprender com isso aqui. E, como não faremos um estudo sistemático e cronológico, o estudo aqui vai ser de assuntos, temas variados. Eu me deparei com um pequeno texto, pequeno mesmo, mas muito interessante e muito útil, porque nos mostrará uma realidade que poucos a conhecem. Então nós temos a seguinte situação. Aqui na edição Revista Espírita de abril de 1860, nós temos aqui ditados espontâneos. E ocorreu o seguinte: havia uma sede da Sociedade de Estudos Espíritas em Paris. Havia uma sede. Lá então um grupo se reunia, e esse grupo, quando se reunia, sempre havia um médium ou uma médium para que houvesse a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Muitos espíritos eram convocados, eram chamados. Outros eram trazidos por mentores, etc. E havia também espíritos que se apresentavam espontaneamente, que desejavam ditar algo, falar algo, apresentar algo. E esse é o caso. Temos aqui um espírito que dá um depoimento espontaneamente. Ele vai falar através da médium senhorita de Boyer, lá na sede da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. O título do texto é O Anjo das Crianças. Vejamos. Meu nome é Micael. Sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Ele é um guardião das crianças. Há esse tipo de trabalho junto à espiritualidade superior. Que suave missão e que felicidade proporciona a alma. A guarda das crianças, perguntareis. Mas não tem suas mães bons anjos prepostos a essa guarda? E por que ainda é necessário um espírito para delas se ocupar? Mas não pensais nas que não têm mais essa boa mãe? Não as há e muitas? E a mãe ela mesma, por vezes, não necessita de ajuda? Quem a desperta em meio ao primeiro sono? Quem a faz pressentir o perigo
inventar o alívio quando o mal é grave? Nós, sempre nós. Nós que desviamos a criança do barranco para onde corre traquinas, que dela afastamos os animais perigosos e afastamos o fogo que poderia misturar-se aos seus cabelos louros. Nossa missão é suave. Somos ainda nós que lhes inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma, mesmo as das piores, poderia perturbar-nos. Há sempre um instante no qual seu coraçãozinho nos fica aberto. Quantos de vós admirar-se-ão dessa missão? Mas não dizeis sempre, há um Deus para as crianças, sobretudo para as crianças pobres. Não, não há um Deus, mas anjos amigos, isso há. E como poderíeis explicar de outro modo essas salvações miraculosas? Há ainda muitos outros poderes, cuja existência nem mesmo suspeitais. Há o espírito das flores, dos perfumes, há 1001 outros, cujas missões mais ou menos elevadas vos pareciam deliciosas e invejáveis. Após vossa dura vida de provas, eu os convidarei a virem ao vosso meio. Nesse momento, sou recompensada por uma vida inteiramente dedicada às crianças. Casada jovem, com um homem que possuía diversas, não tive a felicidade de as ter. Inteiramente devotada a elas, Deus, o bom e soberano Senhor, concedeu-me ser ainda guarda das crianças. Suave e santa missão, eu o repito, e cuja plena eficácia as mães aqui presentes não poderiam negar. A Deus vou à cabeceira dos meus pequenos protegidos. A hora do sono é a minha hora. E é preciso que visite a todas essas lindas pálpebras fechadas. O bom anjo que vela por elas, sabei-o, não é uma alegoria, mas uma verdade. Eis aí, portanto, uma realidade verdadeira que ocorre na dimensão espiritual. Existem pleiades de espíritos que têm uma função, que é zelar pelas crianças. É uma pleiade, é uma falange, não é apenas um espírito que cuida de todas, não. Aqui, esse se chama Micael, que teve uma reencarnação como mulher, mas que não foi mãe, não gerou uma criança por sua barriga. Isso já nos mostra que, em diversas reencarnações, a gente tem experiência masculina e feminina, porque o espírito em si não tem gênero. E essa pleiade de espíritos acode as crianças onde quer que elas estejam. Recentemente, Israel invadiu a Palestina em vingança, em revide por um atentado que alguns palestinos fizeram contra judeus lá israelenses. Então, instalou-se uma guerra. Onde quer que haja um conflito, seja civil, militar, guerra entre países, etc., as crianças sofrem, desencarnam, acabam mutiladas, sofrem N tipo de violências. E alguém pergunta, então esses espíritos fazem o que nesse momento?
lembremos que esses espíritos guardiões infantis, eles respondem a uma lei maior, que é a lei de causa e efeito. Há também a lei de reencarnação. Muitas crianças precisam passar por provas difíceis. Muitas crianças desencarnam em tenra idade. Muitas crianças trazem consigo resgates muito dolorosos. Esses espíritos não têm o poder de retirar nenhuma prova que precisará ser vivenciada por aquela criança. Porque aquela criança, naquela embalagem pequenininha, é um espírito que já tem uma história grande. E muitas vezes aquela criança traz, junto a ela, consideráveis débitos. Quantas crianças não desencarnaram pelas chamadas balas perdidas? Quantas crianças? Muitas. Por que ela desencarna por um projétil que muitas vezes cruza centenas e centenas de metros? Não acerta esse ou aquela, mas vai terminar ali no corpo de uma criança. Por quê? É gratuito? Sorte ou azar, acaso? Não. É lógico que não estava previsto que uma pessoa daria um tiro e aquela bala acertaria aquela criança. Não. Não existe essa mecânica, essa engenharia precisa. Não. Mas ocorre que muitas crianças reencarnam já com a definição em seu plano reencarnatório de que retornarão ao plano espiritual, desencarnarão, irão desencarnar por uma morte violenta, trágica. Pode ser de vários tipos, como a violência no Rio de Janeiro, em outros lugares também, né? Não é só o Rio de Janeiro, não. Ela é muito alta, uma violência perigosa, ocorrem essas questões. É meio que a questão da atração. Eu vou desencarnar por uma morte violenta. Então, eu sou atraído por uma questão que vai me colocar num momento em que uma violência possa acontecer e ali eu desencarno. É assim. E o anjo da guarda, o anjo guardião, o guardião da criança está onde? Dormindo. Por que ele não protegeu ela? Porque não pode. Porque ela tem que cumprir essa expiação, esse reparo, essa vivência. Tem que vivenciar isso. Então ele não pode interferir. Mas quando ele diz que ele tira de um perigo aqui, afasta do fogo ali, isso acontece. Porque não pode acontecer nada do que não está previsto. Por isso que eles trabalham incessantemente. Nós mesmos, a gente pode ser instrumento desses mesmos espíritos, como ele diz, que acorda a mãe quando há um certo perigo, que vai lá no ouvido dela e fala, vai lá ver a criança, vai lá agora. E a mãe, meio que no susto, o que está acontecendo? Vai lá e vê que tem alguma coisa acontecendo mesmo. Muito dinâmico. Então notamos que há muitas questões que fogem a este olhinho aqui material e que estão acontecendo. Você aí, procure na sua caminhada orar por esses espíritos, solicitar o auxílio deles e ser muito grato, porque a gente é muito ajudado e nem sabe que está sendo ajudado. Como dizem os evangélicos, quantos livramentos as pessoas não são livres mesmo pela ação do plano espiritual. O anjo das crianças. Uma mensagem curta, mas bem legal, para a gente ampliar, né,
nosso entendimento daquilo que a gente não enxerga, não vê, não ouve, mas que está acontecendo neste momento. Nós temos nossos, entre aspas, karmas, nossas separações, nossos ajustes perante a lei. E ele vai acontecer, o ajuste ou os ajustes, independente de idade, vai acontecer. Proteção nós temos sempre, mas essa proteção primeiro tem que nascer na gente quando a gente já está consciente. Porque o anjo das crianças vai proteger, auxiliar as crianças, e não o barbudão, o marmanjo ou a marmanja, que já pode cuidar de si por si mesma ou por si mesmo. É onde nós estamos agora, por isso que a gente está aqui estudando. E esse é apenas o primeiro livro. Livro não. O primeiro vídeo do estudo deste livro, ou revista. Essa aqui é uma versão de 1860. Vídeo a vídeo nós vamos conhecer outros. Tem muita coisa aqui. Reflitamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.